Já na nossa bancada aqui, a gente aproveita já para começar a comentar as declarações do vice-governador Walter Alves, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Boa tarde, prefeito, seja muito bem-vindo. Boa tarde, ouvintes da 98, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês, com Karina, com Túlio, com Rodimar, e estamos aí à disposição. Vamos lá. Vamos lá. Nesse primeiro trecho, o vice-governador, primeiro, descartou a possibilidade de ser governador. Ele disse que o projeto é fortalecer o MDB, que pretende conquistar pelo menos de 8 a 9 cadeiras na Assembleia Legislativa, fazer 2 deputados federais e indicar ou o vice-governador de Cadu Xavier ou o candidato Dobradinha ao Senado com a governadora Fátima Bezerra. Então esse é o plano. E aí também Valtinho deixou escapar que o projeto dele não é sair da política. Ele está de olho em 2028. Criou até expectativa. Será que vai fortalecer o MDB para ser candidato a prefeito? Queria que a bancada comentasse aí esse trecho da entrevista. Eu acho que o vice-governador Walter Alves, estrategicamente, tem montado um plano para tentar elevar o MDB, elevar o seu partido. Agora, se a execução desse plano vai ser realmente feita da forma adequada, de forma com que o partido fique forte, aí já é outros 500, e depende muito da conjuntura política, que muda a todo instante, como as nuvens no céu. Prefeito Álvaro Dias, o senhor já foi do MDB. O seu filho foi eleito pelo MDB, mas teve muitas dificuldades. Ainda está, Pois é. Como é que o senhor está vendo aí essa articulação do vice-governador para fortalecer o MDB? Não, aí eu não vou opinar sobre o MDB, não. Inclusive a adjunta ainda está no MDB porque não pode sair. Mas quando vier a janela, ele vai sair. Porque ele tem sido muito discriminado dentro do MDB. Inclusive a gente sabe de comentários de que essa perseguição a adjunto dentro do MDB é do vice-governador atendendo uma recomendação da governadora Fátima Bezerra. Ele hoje está aí sendo o vice-governador, mas afinadíssimo com a governadora Fátima Bezerra, que inclusive, além de negar o repasse devido para os candidatos a deputado estadual, que praticamente deixou de existir, foi um repasse irrisório que o MDB fez para os candidatos a deputado estadual, concentrou tudo para os deputados federais. A adjunto ainda teve a legenda negada para disputar a prefeitura de Caicó, atendendo aí, claro, deve ter sido, pelos comentários, uma recomendação da governadora para que nele não tivesse legenda, porque claro que a adjunto disputando a eleição de prefeito em Caicó ia endurecer a eleição, né? O prefeito Tadeu, como não teve assim um candidato competitivo, teve uma vitória aí realmente muito grande. De última hora foi convocada a professora Sandra Kelly, uma pessoa muito boa, preparada, competente, mas que não tinha tido tempo ainda para ser preparada como uma possível candidata. Então foi candidata de última hora e teve aí uma vitória que era o que a governadora queria, né? Walter, atendendo a recomendação da governadora, facilitou a vitória do candidato dela em Caicó e negou a legenda a um candidato do seu partido, o MDB. Na eleição de 2022, a adjunto votou em quem para governador? Na eleição de 2022? Foi Fátima com Walter, governador, e teve Stevenson, teve a candidatura de votou Carlos em Fábio. Eduardo. Votou em Fábio Dantas. Acredito, não sei, vou perguntar a ele, mas acredito. Ele não participou da campanha, mas ele não votou no candidato do partido dele. O candidato do partido dele? Era Walter, não era candidato a vice do MDB? Sim, ele é candidato a vice, Vice no vale, não? Não sei, aí o senhor já foi vice. Eu acho que ele não participou da campanha de Juto, não participou. Prefeito Álvaro Dias, na entrevista de ontem também, o senhor falou... Quem votou em Fábio Dantas fui eu, né? Sim. Eu votei em Fábio Dantas, fiz a campanha dele, fui para as ruas, inclusive ele teve até um desempenho surpreendente a partir de determinado ponto. Chegou a passar de Stevenson. Chegou a passar de Stevenson, a partir do nosso apoio ele começou a crescer e aí chegou até ultrapassar Stevenson, que estava como segundo colocado, né?
Agora, na entrevista de ontem também, o vice-governador Walter Alves falou diretamente em seu nome, no nome do senhor Álvaro Dias. E aí a gente vai colocar um trechinho do momento em que ele fala, né, sobre a sua permanência ou não no Republicanos. Governador, seu partido está com vias de fazer uma federação com o Republicanos. E essa repercussão no contexto Rio Grande do Norte é uma repercussão curiosa, porque aqui o Republicanos é representada, a presidência o comando é do ex-prefeito Álvaro Dias. Como é que vai ser essa convivência aqui no eixo do Rio Grande do Norte? Inclusive eu falei ontem com Baleia Rossi, foi o aniversário dele, e eu aproveitei também e puxei o assunto. Existe a possibilidade, ele não me disse, mas o diretório nos informou que está havendo um probleminha ali em Espírito Santo, no estado de Espírito Santo. Salvo engano, aqui a Paraíba, Hugo Mota teria pacificado. Sanada, né? Então existe a possibilidade. Aqui, os critérios que são adotados numa federação, quais são? Deputado federal na última eleição, o MDB teve mais de 180 mil votos. A força do partido. Aqui, com todo respeito, mas salvo engano, o republicano é provisória. Então aqui o MDB teria a força da presidência. Mas por trás digamos assim, a questão da presidência é um dos ângulos, né? Como é que seria essa convivência política para a acomodação de 2026? Mesmo a presidência ficando com o MDB? Olha, existe dificuldade com esse prefeito Álvaro Dias. Foi indicado pelo senador Garibaldi para ser vice-prefeito. Ao assumir a prefeitura, Rogério virou ministro, ele pulou para Rogério e deixou o partido. Então o Nacional sabe disso. É provisório. Eu acredito que nesse caso, que ele não ficaria no Republicanos. Neste caso, o senhor não ficaria no Republicanos? Walter Alves está falando pelo seu futuro? Ele está, assim, até botando o carro na frente dos bois, falando por mim, declarando por mim, né? Eu discordo das declarações que ele fez, porque eu também não acredito que vai existir a federação entre republicanos e MDB. A conversa que eu tive lá em Brasília, quando eu estive recentemente lá, é que isso aí é uma decisão da bancada federal do Republicano, que Marco Pereira nunca impõe, ele realmente escuta a bancada. E a reunião que ele fez com a bancada foi praticamente a unanimidade contra essa federação. E sendo assim, portanto, a meu ver, está praticamente fora de cogitação essa decisão do Republicanos de fazer ou compor uma federação com o MDB. Né? Eu vi aí o vice. Mas se houver, porque algumas federações... Não haverá. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo é do Republicanos, né? E como é que ficaria, assim, essa união com o MDB, aqui fortalecendo, por exemplo, o grupo político ligado à governadora Fátima Bezerra? A gente sabe que Tarcísio é ligado ao bolsonarismo. Então, seria um empecilho também o fato de Tarcísio estar no Republicanos para que houvesse essa junção entre MDB e Republicanos? Eu não ouvi. O fato do governador Tarcísio de Freitas, né, está hoje no Republicanos, seria também um empecilho para que nacionalmente o Republicano se unisse ao MDB? Não, veja bem, eu acho que aí a decisão vai se balizar pelo sentimento da bancada na Câmara Federal. E a conversa que eu tive com o Marco Pereira, ele me disse que era praticamente uma unanimidade contra dos deputados federais que integram a bancada dos republicanos na Câmara Federal. Sendo assim, não há possibilidade de haver. Como é que, mesmo a despeito da vontade do Baleia Rossi, do Walter Alves, de ter essa coligação, essa federação com republicanos, eu acho que vai prevalecer aí a decisão da bancada federal, que tem sido ouvida ao longo do tempo e que, pela declaração, pelo que Marco Pereira me falou, é praticamente unanimidade contra. Mas a bancada federal, do ponto de vista de peso político para Brasília hoje, importa quando se faz, os partidos estão utilizando justamente a federação para isso, para se fortalecer enquanto grupo. Qual é a bancada hoje dos republicanos na Câmara? Nós temos 44 deputados federais. Justamente, aí unindo com o MDB se fortaleceria bastante, né?
Sim, se fortaleceria, mas em virtude das divergências. Mas teria consequências estaduais fortes. Em cada estado onde há aí divergências profundas, porque há disputa de espaço pelo mesmo eleitorado, não há possibilidade de haver aí uma... Então, se o senhor fosse ouvido como presidente do Republicanos no Rio Grande do Norte sobre ter ou não ter a federação, o senhor seria contra? Sou contra. Agora, tendo a possibilidade de ter a federação, né? Porque o que foi ventilado aqui pelo vice-governador é tendo. Ele já disse que o senhor não teria clima, né? Para permanecer no MDB. O que o senhor achou dessa... Do Republicanos. O que o senhor achou dessa declaração dele? Eu não vou fazer comentários sobre declaração de Walter Alves, não. Eu acho que ele até também não deveria falar por mim, como eu não quero falar por ele, mas essa decisão aí é uma decisão minha e vai acontecer, ela vai existir a partir do momento que se confirmar essa federação, que eu não acredito. Eu não posso falar sobre uma hipótese de uma coisa que eu não acredito que vai existir. Prefeito, independente de federação, existe alguma possibilidade do senhor assinar a ficha de filiação no PL do senador Rogério Marinho? Ou outro partido? Dentro de um contexto para uma composição em 2026? Existe a possibilidade, sim, de uma mudança partidária, apesar de que eu estou muito satisfeito no Republicano. Eu me entendo muito bem com o Hugo Mota, tenho uma amizade também pessoal com o Marco Pereira. Eles têm tido várias demonstrações de lealdade, de correção comigo. Eu não tenho nenhum motivo para sair do Republicano, não, mas realmente há uma possibilidade real, sem nenhuma, assim, rejeição de minha parte, devia integrar uma possível, possivelmente um partido como o PL. Não há nenhum problema, não haveria nenhum problema, não. Eu apenas acho que não haverá necessidade disso acontecer. Prefeito Álvaro Dias, ainda sobre a fala, né, do vice-governador Walter Alves, quando ele menciona diretamente que o senhor teria sido indicado vice na chapa, me chamou a atenção porque o tom dele me pareceu como se o senhor tivesse sido incorreto com o ex-senador Garibaldi. E eu queria lhe perguntar, o senhor foi indicado por Garibaldi para ser candidato então a vice-prefeito de Natal? Eu fui indicado, na época, o MDB, existiam várias pessoas que iam ser ouvidas sobre essa indicação, né? Uhum. Eu acho que não foi só Garibaldi, houve a opinião de Garibaldi, mas houve outras opiniões que, inclusive, essas opiniões, quando foram dadas, quando foram analisadas, quando foram levadas em conta todas, se chegou à decisão de enviar 2 nomes, o meu e o de Hermano. Uhum. Então o MDB indicou 2 nomes, Álvaro Dias e Hermano Moraes. Posteriormente, a indicação recaiu sobre o meu nome e nós integramos na chapa. Então não foi Garibaldi que me indicou, foi o MDB que me indicou, ouvindo várias pessoas que tinham condições de opinar, que tinham condições de ter um peso nessa escolha durante a indicação. E por que o senhor saiu do PMDB? Porque eu saí do MDB? Eu vinha sair do MDB porque realmente o MDB, como ele diz, ele está querendo dizer que eu saí por causa de Rogério. Não é verdade. Não é verdade. Ele aí está sendo incorreto e está sendo desleal. Porque eu saí do MDB quando o MDB tomou um rumo que eu não concordo. O MDB foi fazer uma composição com o PT, com a governadora Fátima Bezerra, com a esquerda. Eu nunca compactuei assim com o governo da professora Fátima Bezerra. Pelo contrário, adotei uma linha de oposição pelos inúmeros equívocos que eles cometeram ao longo do tempo e passei a assumir nitidamente uma postura de oposição. A partir do momento que o MDB migrou para se compor, fazer uma composição com a governadora Fátima Bezerra, eu discordei, saí do partido, fiquei onde eu sempre estive. Quem mudou de posição, de lugar e de lado foi o MDB.
Prefeito, o senhor é pré-candidato hoje a governador. Como é que está essa costura, essa aliança dentro do grupo da oposição? Porque nós temos no grupo da oposição praticamente 3 pré-candidatos, né? Do lado da situação tem Cadu Xavier, do outro lado, digamos assim, tem a sua pré-candidatura, a pré-candidatura do senador Rogério Marinho e a pré-candidatura também possível do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Todos, né, do lado contrário ao lado do governo. Esse grupo, ele pode sair unido ou a possibilidade de racha de 2 candidaturas saírem aí desse mesmo lado? Como é que o senhor está avaliando essa articulação, essas conversas? Você acha que pode, assim, vir a existir 2 candidaturas do centro-direita e uma apenas da esquerda, é isso? Porque fala-se que, por exemplo, se Alisson Bezerra não for escolhido do grupo, ele poderia sair como uma via, uma terceira via. O senhor que está dentro aí das conversas, das articulações, acredita numa divisão da oposição? Eu não acredito em terceira via, porque ela nunca se consolida, sabe? É assim, a decisão é de Alisson. Se ele por acaso não for escolhido, resolver ingressar em outro partido para ser candidato através de uma terceira via, eu acho que ele corre um risco enorme, porque a gente já viu aí terceiras vias naufragarem de uma maneira fragorosa. Por exemplo, o Carlos Eduardo foi candidato por uma terceira via, ficou distante, muito distante. Rosalba ficou em primeiro lugar, Iberê em segundo e Carlos Eduardo num terceiro lugar bem longe. Então a terceira via é difícil se consolidar aqui. Ou você sai candidato com apoio de um grupo ou do outro, mas é como se diz, a decisão é dele. Eu acredito que pode sim, se ele quiser ser candidato por uma terceira via, tentar inovar, tentar mudar a tradição da política do estado, ele pode fazer essa tentativa. Eu só não acredito que ele obtenha êxito, como outros tentaram e também não obtiveram ao longo do tempo. Mas é possível uma composição para que esse grupo da oposição saia unido? Eu acho que é o mais fatível. Eu acho que é o mais indicado, o caminho melhor para se percorrer é o caminho da união de todos. Eu acredito, confio que em determinado momento, esses grupos aí vão se reunir, vão conversar, vão dialogar, vão procurar dirimir dúvidas, superar pequenos obstáculos, pequenas questões que existam aí, divergências, e fazer uma composição só, porque aí sim será uma chapa forte, consistente, para ganhar e vencer a eleição sem sombra de dúvida. Ainda há uma divergência de opiniões dentro da própria oposição de como será a escolha desse candidato a governador. O senador José Agripino, que é o líder do União Brasil, defende que o critério seja pesquisa. O senador Rogério Marinho diz que esse não pode ser o critério, porque se fosse, Paulinho Freire não teria sido candidato a prefeito e é o prefeito eleito pela União Brasil. Como é que o senhor está vendo aí essa discussão em torno de qual critério deve ser levado em consideração? Eu acredito que deve ser levado em consideração vários fatores. Muitas questões, né? Essa questão de pesquisa, a pesquisa é pontual. Ela diz o que está havendo no momento. Em outro momento ela pode mudar consideravelmente, como mudou na eleição municipal. Carlos Eduardo tinha mais de 50 pontos. A partir do momento que a gente definiu o apoio a Paulinho Freire, ele começou a crescer, crescer, e aí terminou sendo eleito prefeito de Natal. Então, a pesquisa, se fosse pela pesquisa, inclusive, eu até dava algumas entrevistas e as pessoas ficavam olhando para mim assim com a cara de, até algumas vezes, de deboche ou de descrédito, assim, porque eu dizia, espanto, eu dizia, Carlos Eduardo não vai nem pro segundo turno. O segundo turno vai ser Paulinho Freire e a candidata do PT, Natália Bonavides. E as pessoas ficavam olhando e assim, naquele momento Carlos Eduardo estava lá na frente. Com 52%, Carlos Eduardo tinha 52%. Então as pesquisas mostravam que ele estava eleito antecipadamente prefeito. E assim, quando ele foi conversar comigo, ele também disse isso, sabe? Qual é a sua profecia para 2026? Peraí, deixa eu terminar essa frase aí de Carlos Eduardo, esse encontro. Ele também disse isso, ele disse, olha... eu tá se sentindo o próprio prefeito. Eu tô vindo aqui conversar com você, mas você tá vendo aí as pesquisas, a gente já tá com 52%. Eu tô vindo aqui conversar com você, mas eu me elejo com seu apoio, sem seu apoio. E tá bom, tá certo, eu vou pensar. Bacana. Qual é a sua profecia para 2026, prefeito? É porque ele é bom de profecia. Mas eu quero ver antes das profecias, eu quero ver o seguinte, dentro dessa situação,
fica bem claro que Alisson está num grupo ou tentando formar um grupo, ele e Zenaide, a senadora Zenaide Maia. E o grupo que está caminhando para se unir é o grupo com o senhor, com o Rogério Marinho e o senador Estives. E aí tem duas situações. O senador Estives disse essa semana que se Rogério não for candidato a governador, ele pode ser. Ele praticamente descarta o senhor como candidato a governador e descartaria... Não descarta, mencionou, né? não descarta. Ele diz, posso ser. Sim, posso. no lugar de Rogério. Posso ser. Pode ser que ele venha a aceitar, se houver dentro das discussões... Mas se tem dois candidatos dentro do grupo, um não pode ser, eu poderia escolher o outro. Ele disse que não escolhia ele mesmo. Não, ele perguntou... Ele não é assim? Eu também não fiz essa leitura. Então vamos lá. Qual foi a interpretação do senhor sobre isso? Não, ele disse que pode ser, quer dizer, se o caminho único para a vitória for ele deve ser, mas se existirem outras alternativas, através de consulta, de grupos, de a gente ver aí quem é que tem mais possibilidade, quem é que tem mais apoio, quem é que tem mais condições, se convergir para outro lugar, eu não acredito que ele também vá, até porque ele tem dito e disse várias vezes em outras entrevistas que a preferência dele é o Senado. Ele prefere renovar o mandato dele, então eu acho que não há nenhum empecilho aí para que se chegue a um entendimento. Mas tem uma outra situação, tem uma outra situação que foi o senador Rogério Marinho concedeu uma entrevista ontem ao Diário do RN dizendo que é candidato a governador e que o candidato dele a senador é Estiveson e estaria buscando a construção da chapa com o outro nome para o Senado. Como é que o senhor vê isso aí? O senhor aceitaria ser o candidato a senador numa situação como essa? Eu não descarto a possibilidade de vir a ser candidato ao Senado, mas eu acho que o candidato a governador que deve ser escolhido deverá ser o que tenha mais condições, mais viabilidade. Se for Rogério que tenha mais viabilidade na época, não haverá problema nenhum de haver uma composição, algumas pessoas passarem a rever a posição, inclusive eu, né? Se Rogério for o mais indicado, o mais forte, o mais preparado, o mais competente, o preferido pelas pesquisas de opinião, pelos grupos que vão compor a coligação, não haverá dificuldade para que ele venha a ser, não. Como eu acho que também, se o inverso for a realidade, eu não acredito que ele também vá se opor. Claro, se for as coisas caminharem para que o nosso nome venha a ser o mais competitivo, o mais forte, o ideal, para ganhar a eleição, o Rogério não colocará dificuldade não, porque o Rogério é uma pessoa de grupo, ele vai realmente tomar uma decisão dele de acordo com o que for melhor para o grupo. E o que ele menos quer na vida é uma vitória do PT aqui no estado, e o que todos nós menos queremos também é isso aí. Prefeito, a gente sabe que ainda falta muito tempo para a eleição. Os nomes são colocados hoje mais para que fiquem em evidência e para que as conversas ocorram. Então ninguém fechou ainda nenhuma porta, né? Tá se conversando. Mas o senhor acredita que qual é o período, qual é o prazo, por exemplo, para que a oposição realmente defina quais são os nomes? Qual é o prazo que o senhor acha que é um prazo razoável para que essas conversas, elas realmente avancem e se bata o martelo? O candidato a governador vai ser esse, o senador, a segunda vaga do Senado. Qual é o prazo que seria o ideal para essa tomada de decisão? Olha, Ana Karina, na verdade, as convenções acontecerão em julho, eu acho, do próximo ano. Mas é né? tarde. Não sei se é tarde. Às vezes as decisões são tomadas bem próxima à convenção e acontecem da melhor forma. Isso aí vai depender do andar da carruagem, dos fatos novos que venham a ocorrer, a existir daqui para lá. Essa decisão pode ser retardada ou antecipada de acordo com o andar da carruagem. Rudimar Ramon disse que a política tem muitas nuvens e elas se movem. A ex-governadora Vilma dizia que o cenário, existem cenários que também mudam, então de acordo com o cenário do momento se analisa qual o melhor candidato, qual a melhor hora para se tomar essa decisão. Prefeito, só com relação às últimas semanas, a gente sabe que houveram algumas articulações e algumas conversas. O senhor tem conversado com o senador Rogério Marinho e também com o senador Estiveson Valentim. O senhor tem conversado com o prefeito Alisson?
de Mossoró? Não, realmente não tenho conversado com o prefeito Alisson. Ele ficou chateado, mas disse que ele era muito novo. Não, mas eu conversei com ele em Brasília, mas ele não é muito novo, eu vou mentir. Não, mas não é muito novo no contexto de não poder ser candidato agora. Não, veja bem, eu vou repetir um pouco. Qual foi o contexto da conversa com ele? Vou repetir um pouco o trecho da conversa que eu tive com ele. Eu disse: Alisson, você está fazendo uma boa gestão em Mossoró. Você vai ser tudo no Estado. Agora, tudo tem o tempo também. O próprio Eclesiastes da Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo dos céus. Então, veja bem, pode ser que o seu tempo não seja agora. Como da vez passada, eu fui convocado fortemente para renunciar à prefeitura e ser candidato contra Fátima Bezerra. E eu achei melhor retardar essa possibilidade de vir a disputar o governo do estado, porque tinha compromissos que eu tinha assumido com a população de Natal e não tinha cumprido ainda. Veja bem, e por causa disso, porque eu terminei a engorda de Ponta Negra, eu terminei o complexo turístico da Ridinha, eu fiz o programa Asfalto Novo, eu concluí a Avenida Felizardo Moura, que é uma das mais modernas da cidade de Natal. Nós fizemos a reforma de mais de 100 praças, entre elas a Praça Cívica, o Parque Ecológico Capim Macio, a Praça das Flores, a Praça Gentil Ferreira e muitas outras. E qual foi a reação dele, prefeito, quando o senhor falou isso? Aí, assim, você não está querendo que eu continue listando as minhas obras, porque são muitas, eu vou abreviar. As 100 ninguém achou não, mas pode continuar. Eu listo para você, foram mais de 150. Pronto. Mas tudo bem, você não pode ficar à vontade. Até porque minha mente vai me trair, porque são tantas. Mas vamos lá. Mas aí o prefeito Alisson disse o quê? Rapaz, algumas ficaram inacabadas realmente, mas muitas, a grande maioria ficaram acabadas. Perfeito. Como eu disse aqui, se você quiser eu continuo aqui o rosário. A parte administrativa a gente já avançou, vamos falar de política, né? E o prefeito Alisson reagiu como? Aí eu disse a ele, então, eu estou sendo agora, olha, eu concluí a engorda, eu concluí o complexo turístico da Redinha, eu concluí a primeira etapa do hospital, eu concluí a Felizardo Moura, eu concluí mais de 100 praças, eu concluí o programa Asfalto Novo com a Avenida Floriano Peixoto, a Deodora, a Mipibu, a Coronel Estevão, a Presidente Bandeira, a Mintas Barba, e aí por aí fui, né? Aí ele parou assim, pensou e disse: realmente você está me botando para pensar. Eu não tinha analisado sobre esse aspecto não. E, pois é, rapaz, você tem 30 e poucos anos, tem a vida toda pela frente. Você, para chegar onde eu tô, ainda vai rodar aí mais de 30 anos para chegar, em torno de 30 anos para chegar onde eu tô. Então, o seu tempo pode não ser agora. Pense aí, analise e deixe para tomar essa decisão depois. Ele disse: você me botou para pensar. Uma conversa então não foi um impeditivo de idade em si, né? Não, foi mais uma... Idade não é impeditivo não, mas idade, como ele tem muito tempo pela frente, eu acho que é uma questão que ele deveria levar em conta. Mas a decisão é dele. Se ele quiser renunciar à prefeitura um ano depois de reeleito, com a votação que ele teve, é o direito dele, né? É uma decisão dele, aí nós temos de respeitar. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar a trajetória da política. Perfeito. Prefeito Álvaro Dias, a gente quer agradecer. Não, é perguntar mais. Você quer perguntar mais? Então pergunte, Túlio Lemos. Prefeito. Lembre do nosso tempo. Dentro desse contexto que o senhor está citando aí, de escolha de candidaturas e tal, mais voltado para essa situação, hoje o senhor vê um cenário mais entre o senhor e Rogério, em termos de grupo político, o que é que o senhor poderia apresentar hoje em termos de grupo político, apesar de esse também não ser somente um critério, mas o senhor está se fortalecendo no interior do estado? Estou visitando municípios, estou conversando com as lideranças, estou procurando adquirir subsídios para fazer um bom programa de governo, ouvindo as pessoas, indo diretamente às suas consciências, ao seu coração, o que é que elas querem, o que é que elas desejam, o que é que elas acham que o estado precisa melhorar, avançar, se desenvolver. Aí a gente cita essas obras que nós citamos também o plano diretor, que por sinal nós não falamos hoje aqui, e que foi um grande plano diretor, fez Natal avançar. Você está vendo aí vários projetos, mais de 80 novos empreendimentos sendo construídos
possibilitados pelo novo plano diretor. Natal avançou, cresceu, se desenvolveu. Então, a gente está aí fazendo isso, visitando os municípios, conversando com as pessoas e dando tempo ao tempo. Vamos ver como é que tudo isso vai se comportar até a decisão final. A minha última pergunta é: na eleição, quando o senhor foi apoiar o candidato Paulinho Freire, ele teria dito ao senhor que teria compromisso para governador com Rogério Marinho. Confere? A minha conversa com o Paulinho, eu não ouvi ele dizer que tinha compromisso com o Rogério Marinho, não. Ele não falou essa questão, não. E essa posição já falou com ele sobre não, 26? Ele não falou sobre isso, não. É apenas o que ele disse é que vai retribuir o que eu fiz por ele na campanha de governador. E assim, eu acredito que isso vai acontecer, até porque em vários momentos, não é segredo, ele disse na posse, ele disse na diplomação, ele disse no comício lá na prefeitura, que reconhece o esforço que a gente fez, a participação importante e decisiva que nós tivemos pelo apoio. E que seria eternamente grato. Isso aí eu ouvi ele dizer, e não é segredo porque uma multidão ouviu também, ele dizer que será eternamente grato. Então, eu sei que essa decisão ele vai tomar em determinado momento, e eu acredito que existe uma possibilidade muito grande de que ele venha a retribuir o apoio que recebeu de nossa parte nessa próxima eleição. Prefeito, eu também gostaria de fazer minha última pergunta. Recentemente a gente viu uma viagem que o senhor fez a Messias Targino, onde se encontrou com o deputado federal João Maia, com Shirley Targino, que se coloca aí como pré-candidata ao Senado, né? Pelo menos ventila-se isso. E como é que foi essa conversa? Jean Paul Prats também estava na mesa. Jean Paul Prats também estava lá. Como é que foi o diálogo? Existe a possibilidade de uma aproximação com a sua pré-candidatura ao governo? Existe, claro, uma aproximação com João Maia, com Shirley. Shirley é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito séria, uma boa gestora, foi uma das melhores prefeitas ali da cidade de Messias Targino, uma das melhores administradoras que aquela cidade já teve, colocou a cidade de Messias Targino aí em relevo durante todo o seu mandato. É uma pessoa que merece o respeito de todos e, assim, vamos aí continuar as discussões, continuar a nossa caminhada, temos muito tempo pela frente. É uma pessoa muito boa, tanto ela como João Maia, como Jean Paul Prats. É uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita consideração por todos eles. O senhor perguntou aquela história da chapa, né? Vamos chapa de quem é a sua chapa hoje? Na verdade, ele profetiza. Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua profecia para 2026. Quem ganha a eleição aqui no Rio Grande do Norte? Vamos lá, para governador, para senador. Não é hora ainda de fazer profecias. Vamos mais para frente. Vamos para a chapa. Estadual de Álvaro, adjunto, né? Lógico. Mas assim, não é só adjunto, né? Nós vamos ter de fazer composição com outros candidatos a deputado estadual, vamos ter de estruturar uma nominata aí de relevo por partido, tanto com relação à questão estadual quanto a de federal. Nós temos inclusive um compromisso com o partido de dar prioridade à eleição de um deputado federal aqui, mas tudo isso... Prefeito, e a chapa majoritária de Álvaro, candidato a governador do estado, quem são os dois senadores? Há um tempo para tudo debaixo dos céus. Vamos deixar o tempo, no tempo oportuno a gente... Mas ainda sobre a nominata, prefeito, caso o senhor confirme a sua pré-candidatura ao governo, confirme a sua candidatura ao governo, quem são os deputados que já sinalizam positivamente ao apoio a Álvaro Dias, governador? Não, isso aí nós temos conversado, eu tenho um bom relacionamento com toda a Assembleia Legislativa, eu sou egresso do Poder Legislativo, eu saí de lá, eu tenho um bom relacionamento com todos. Então, eu acho que também isso aí não é momento ainda para saber qual estadual que vota, que não vota, ou que acredita ou que deixa de acreditar no nosso projeto. No momento oportuno, isso aí vai vir à tona e a público, mas no momento certo. Ok, conversamos com o prefeito Álvaro Dias. Muito obrigada pela participação aqui no 12 em Ponto, prefeito. Tá, eu é que agradeço aí a oportunidade de participar desse momento aqui com vocês. Mando aí um abraço a todos os ouvintes, correligionários, conterrâneos que acompanham o nosso programa agora e me coloco sempre à disposição. Gostou do para... Savão?
Muito bom São João, né? Que aí acho que até fugiu, né? O assunto aí. Nós reinstituímos, trouxemos de volta o São João e Paulinho Freire agora está dando continuidade num projeto belíssimo aí, que realmente está consolidando, inserindo definitivamente São João no calendário turístico de Natal. Um grande São João. É isso. Obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito. Eu aqui agradeço. É isso.